Há 2 dias das eleições, trabalho de distribuição de 470 mil urnas eletrônicas é intensificado em todo o país. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, pede que eleitores votem em paz e com responsabilidade. Depois de provocar mortes e devastar a Flórida, furacão Ian chega na Carolina do Norte. Rússia formaliza a anexação de territórios da Ucrânia, que pede para fazer parte da OTAN. Desemprego no Brasil fica abaixo de 9%, mas ainda atinge quase 10 milhões de trabalhadores. Planos de saúde no Brasil agora são obrigados a dar cobertura a transplantes de fígado. Com baixa procura, São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra a poliomielite. E o nome de um espetáculo com atores cegos no Mato Grosso do Sul é a pergunta: o que os olhos não veem, o coração não sente? Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O trabalho de distribuição das urnas eletrônicas vai sendo intensificado por todo o país. São quase 470 mil sessões eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral vai enviar mais de 577 mil urnas eletrônicas para todo o país. São 26 estados e o Distrito Federal. Em Rondônia, as urnas foram transportadas em barcos para os municípios ribeirinhos. Já no Distrito Federal, 20 caminhões levaram cerca de 7 mil urnas para os mais de 600 locais de votação espalhados, com o reforço da polícia. O TRE tranquilizou a população quanto à segurança digital dos equipamentos e quanto à segurança física de logística. Neste ano, a Justiça Eleitoral incorporou um segundo a mais para que o eleitor possa conferir cada voto. A novidade vai ser exibida na tela da urna eletrônica como forma de um aviso para que o cidadão confirme ou corrija o número inserido. E quando o aviso se apagar, o eleitor pode apertar o botão Confirma, de cor verde, e seguir a votação, ou apertar o Corrige, de cor laranja, e digitar um novo número. O Brasil já registrou 702 mortes por meningite este ano, 78 por mês. Segundo o Ministério da Saúde, o maior problema é a falta de vacinação. Em São Paulo, a Prefeitura confirmou um surto localizado na zona leste da cidade. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite o que é a doença e quais são as formas de prevenção. Só nas regiões da Vila Formosa e Aricanduva, na zona leste da capital paulista, 5 casos de meningite foram registrados. Um bebê de 2 meses e 4 adultos. Entre eles, a mulher de 42 anos, que foi a óbito nessa semana. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo já avalia a situação como um surto. A imunologista Lúcia Wade explica por quê. Acima de 4 casos numa mesma localidade já é considerado surto, né? E o que a gente está observando aqui na região da Zona Leste de São Paulo, alguns casos já foram notificados, infelizmente óbitos também, então já é uma situação considerada surto da doença. Meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o sistema nervoso central. Ela pode ocorrer de várias formas. Meningites, elas podem ser transmitidas por vírus, bactérias, parasitas e fungos. As que mais são prevalentes aqui no Brasil são as que são transmitidas por vírus e bactérias. Entre elas, a meningocócica do tipo C, o mais comum no Brasil. Mas para ele existe vacina, que é voltada principalmente para as crianças, mas também para os adolescentes e adultos, em especial os imunossuprimidos. A primeira dose desse imunizante costuma ser aplicada logo nos primeiros meses de vida do bebê. Isso porque essa vacina faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Em caso de surto, os habitantes das regiões afetadas devem se vacinar para interromper a circulação da bactéria. Por isso, na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a imunização nos 2 bairros atingidos está disponível para moradores com idades entre 3 meses e 64 anos. Até agora, de acordo com a pasta, cerca de 9 mil pessoas foram vacinadas.
Pelo fato de ser uma doença altamente contagiosa, é importante que todos os contactantes da pessoa infectada tomem a vacina e também as pessoas que moram próximas ou nessa região onde está sendo evidenciado esse aumento de casos. Mesmo quem já tomou a vacina, doutora? Mesmo quem já tomou a vacina, porque a gente está falando de um surto. E a vacina ela deve ser administrada, porque às vezes a pessoa não sabe se recebeu a dose da vacina correta, se recebeu reforço ou não. Higienizar as mãos constantemente, usar máscaras e evitar aglomerações também é recomendável para evitar a transmissão da meningite causadora do surto em São Paulo. E é preciso se atentar também aos principais sintomas da doença, como dor de cabeça, rigidez do pescoço, mal-estar, náusea, vômito, sensibilidade à luz, febre, confusão mental e manchas vermelhas na pele. Segundo a imunologista, os quadros evoluem rapidamente, podem deixar sequelas e até levar à morte. Por isso a necessidade de quando a pessoa, a criança apresentar qualquer um desses sintomas, procurar um posto médico, um hospital mais próximo, para logo receber o antibiótico e receber tratamento adequado rapidamente, antes que a doença evolua e para a forma mais grave e deixe sequelas. E para insistir na vacinação, São Paulo e Rio Grande do Sul decidiram prorrogar a campanha de imunização contra a poliomielite. São apenas 2 gotinhas para evitar a volta da doença, mas os pais resistem. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciou que seguirá com a campanha multivacinação até 31 de outubro. A pasta disse em nota que contra a poliomielite foram imunizadas 1.100.000 crianças, o que representa 49,2% do público-alvo dessa faixa etária. Já no Rio Grande do Sul, a campanha multivacinação de crianças e adolescentes foi prorrogada até 22 de outubro. Até o momento, o estado atingiu 60,48% de cobertura vacinal do público estimado a receber a dose da vacina contra a poliomielite, o que representa cerca de 335.000 crianças entre 1 e 4 anos. A vacinação contra essa doença é fundamental para evitar o risco de reintrodução do vírus, do qual não se tem registro de caso no estado há mais de 30 anos. A vacina é indicada para todas as crianças de 2 meses a menores de 1 ano. Pacientes acima de 65 anos que tiverem alto risco de desenvolver formas graves da Covid e foram diagnosticadas com a doença receberão o medicamento Paxlovid, um antiviral de uso oral para começar o tratamento, que foi aprovado pela Anvisa para uso emergencial em março deste ano. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que os casos de cólera aumentaram este ano, especialmente em locais de pobreza e conflito, com surtos relatados em 26 países e taxas de mortalidade crescendo acentuadamente. Após anos de números decrescentes, estamos vendo um aumento muito preocupante de surtos de cólera em todo o mundo desde o ano passado, disse Felipe Barbosa, líder da equipe da OMS para a cólera, em entrevista em Genebra. A taxa média de mortalidade até agora quase triplicou este ano, em comparação com a média de 5 anos atrás, e atualmente está em torno de 3% na África. Embora a maioria das pessoas afetadas tenha sintomas leves ou inexistentes, a cólera pode matar em poucas horas se não for tratada. Barbosa também expressou preocupação com surtos no chifre da África e partes da Ásia, incluindo o Paquistão, onde algumas regiões estão inundadas. O líder disse ainda que apenas alguns milhões de doses de vacinas estão disponíveis para uso antes do final deste ano, citando a falta de fabricante entre os problemas, e que a OMS mantém um estoque de emergência de vacinas contra a cólera. E veja a seguir, desemprego fica abaixo de 9%, mas ainda atinge quase 10 milhões de trabalhadores. E ainda, setores do comércio e serviços devem contratar 100 mil pessoas para vagas temporárias até o fim do ano.
Menos de 9% dos brasileiros estão desempregados, mas ainda existem quase 10 milhões procurando uma vaga no mercado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No trimestre entre junho e agosto, a população desocupada no Brasil chegou ao menor nível desde 2015. Uma queda de 8,8% na comparação com o trimestre anterior e de 30% em relação ao ano passado. Ainda assim, são 9 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Já a população ocupada, trabalhando formal ou informalmente, bateu recorde desde o início da série histórica em 2012. São 99 milhões de pessoas, um crescimento de 1,5% na comparação com o trimestre anterior e quase 8% no ano. O nível de ocupação está acima de 57% e também bate recorde. Empregados com carteira assinada no setor privado são 36 milhões e trabalhadores sem carteira assinada 13 milhões, o maior número da série histórica desde 2012. A população desalentada, aqueles que não trabalham nem buscam emprego, está em 4 milhões e 300 mil pessoas, uma queda de 18,5% na comparação com o ano passado. Os dados são do IBGE, que divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD revela ainda que o rendimento real está em R$ 2.713, o que representa um crescimento de 3,1% na comparação com o trimestre anterior. Os setores de comércio e serviços deverão contratar cerca de 100 mil trabalhadores até dezembro. A estimativa faz parte de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. São as comemorações de fim de ano que vão impulsionar os setores de serviços e o comércio. Entre os empresários entrevistados na pesquisa, 77% disseram que vão contratar justamente para suprir essa demanda do período. Entre as quase 100 mil vagas ofertadas, a maioria é para o cargo de vendedor, seguido por ajudante, balconista, cabeleireiro, manicure e entregador. Funções com um salário médio de quase R$ 1.650 para 6 ou 8 horas trabalhadas por dia. Apesar de pouco mais da metade dos empresários ter a pretensão de contratar mão de obra temporária, ainda segundo o levantamento, 32% deles desejam fazer admissões por tempo indeterminado. Portanto, é aí a oportunidade de quem está desempregado conquistar aí uma vaga, retornar ao mercado de trabalho por meio de uma vaga temporária, mas que pode se tornar permanente no ano que vem. Clientes de escritórios de advocacia passaram a virar alvo de golpistas em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Os bandidos utilizam informações públicas dos processos para emitir boletos falsos. O escritório de advocacia, que fica na região central da capital, tomou conhecimento de que seus clientes estavam recebendo mensagens de um golpista há cerca de uma semana. O primeiro caso foi um cliente de Sidrolândia, que ligou para nós perguntando assim se teria como parcelar aquele valor que nós estaríamos pedindo para ele depositar. Imediatamente, a pessoa que atendeu o cliente falou assim, não, nós não estamos pedindo para o senhor depositar nada. Em menos de 10 dias, em torno de 20 clientes que receberam a mesma mensagem procuraram o escritório para saber se de fato teriam algum valor a receber. Eles recebem um documento fake da Receita Federal, falando, olha, você está devendo isso, para eu liberar o teu pagamento de 80 mil, de 87 mil, você vai ter que pagar, nós temos que pagar isso aí. Aí ele manda um Pix, a pessoa deposita aquele valor, inclusive o Pix normalmente assim é cartório, alguma coisa, @gmail. Pelo menos 4 clientes caíram no golpe e fizeram transferências via Pix ou pagaram boletos que acreditavam ser referente a alguma pendência na Receita Federal. Olha, você tem tantos R$1.000 para receber, porém você tem uma pendência na Receita, né, de 2.000, de 1997, e mandam. Inclusive, alguns clientes receberam até um boleto da Receita Federal. Os advogados aqui do escritório Mendes e Pereira já sabem que clientes de outros escritórios de advocacia da capital também receberam mensagens semelhantes de golpistas. As palavras são muito convincentes, eles falam
desembargador, processos, cartórios, né? Eles falam palavras convincentes, né? Inclusive com o nome inteiro do cliente, o número de processo que eles obtêm pelo Google, porque muitos processos são públicos. Para não cair neste e em outros golpes por WhatsApp, aqui vai um alerta. Não faça transferências antes de verificar pessoalmente se a mensagem é da pessoa ou não. Se vem de um escritório da advocacia, eles vão usar a imagem do advogado, a foto do advogado, a logotipo do advogado. Se vem da igreja, vai usar o nome da igreja, a foto do pastor. Se vem do filho, mãe, deposita para mim, vai usar a foto do filho. Então, assim, os golpes estão extremamente sofisticados. Então, assim, se alguém pedir para você fazer um Pix, você tem que tomar 100%, 200% de cuidado antes de fazer isso. As contas do setor público tiveram um rombo de 30 bilhões e 300 milhões de reais em agosto deste ano. É o maior saldo negativo para o mês desde 2020, de acordo com o Banco Central. Isso acontece quando as receitas com impostos ficam abaixo das despesas. E, ao mesmo tempo, a dívida pública registrou queda pelo 4º mês seguido e chegou a 77,5% do PIB. O resultado engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Encerrando mais uma semana, neste último dia útil, antes do primeiro turno das eleições brasileiras, os mercados repercutem o debate presidencial realizado ontem no exterior. As bolsas europeias operam em alta, depois das fortes perdas recentes e dos dados ruins sobre a inflação. Com isso, a moeda norte-americana recuou 0,02% e encerrou o dia em R$ 5,39 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,20% aos 110.036 pontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta sexta-feira que manterá a bandeira verde acionada em outubro para todos os consumidores conectados ao setor elétrico nacional. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional. A bandeira verde está em vigor para todos os consumidores desde 16 de abril desse ano. De setembro de 2021 a 15 de abril, apenas beneficiários do programa Tarifa Social não pagaram a taxa, enquanto os demais consumidores pagaram um adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos referente à bandeira escassez hídrica. A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 não será mais obrigatória para o embarque em cruzeiros aqui no Brasil. A nova medida foi aprovada pela Anvisa. Com as novas medidas, embarcações vindas do exterior só poderão entrar em portos brasileiros que forem designados pela Organização Mundial da Saúde. Isso servirá como garantia de que haverá uma equipe de fiscalização da Anvisa nos pontos de entrada. A agência ressaltou ainda que as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena. O tempo deve variar de acordo com o caso, seja ele leve, moderado ou assintomático. As exigências valerão para brasileiros e estrangeiros a partir dos 3 anos de idade. A Anvisa ampliou a proibição de lotes de propileno glicol com os indícios de contaminação em petiscos para cães anteriormente já recolhidos de 5 empresas por determinação do Ministério da Agricultura. As autoridades investigam se a substância provocou a morte de ao menos 54 cães em todo o país. A medida também proíbe lotes fabricados a partir deles. E os comerciantes estão prevendo um aumento das vendas no mês que vem. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eles se preparam para as vendas do Dia das Crianças, que só na cidade devem movimentar mais de 18 milhões de reais. Comerciantes de Dourados já se preparam para as vendas do Dia das Crianças, que devem movimentar a economia da cidade com os presentes e as comemorações. A data traz expectativas positivas para os comerciantes que investiram mais este ano, após o período da pandemia. Andressa sabe que é necessário atrair o consumidor adulto e também o infantil.
Esse ano a gente trouxe mais do que a confecção, né, para os nossos clientes, porque a gente trabalha muito com confecção infantil, mas a gente trouxe mais, a gente trouxe alguns brinquedos, alguns acessórios e também a gente vai ter descontos e alguns brindes para os clientes no Dia das Crianças. A SED, Associação Comercial e Empresarial de Dourados, acredita que os números para vendas desse ano animem o empresariado douradense e se baseia nos números da FEComércio. Segundo a Federação do Comércio Varejista do Estado de Mato Grosso do Sul, as pesquisas que eles fizeram, dentro da região Dourados, de 18 a 19 milhões. Ainda conforme o levantamento realizado, o volume esperado para a compra de presentes é de mais de 13 milhões de reais, com média de gasto de R$ 175,65 por consumidor. Já para a celebração do dia, a expectativa é atingir mais de R$ 5.600.000. Na preferência, os brinquedos prevalecem no topo das escolhas daqueles que vão em busca de presentes e foram apontados por 61,6% dos compradores em Mato Grosso do Sul, seguidos de roupas com 35,8% e calçados com 14,4%. Há 11,4% que ainda não sabem o que vão comprar, conforme o levantamento realizado. Os comerciantes poderão expor os seus produtos nas calçadas em frente aos estabelecimentos. A medida foi aprovada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, mas o comerciante deve ficar atento porque deverá seguir algumas regras. Entre elas, deixar livre para o trânsito público uma faixa de passeio não inferior a 2 metros, respeitando área suficiente para a passagem de cadeirantes e usuários do piso tátil. Para o comércio, uma boa maneira de chamar a atenção dos consumidores. Nós entendemos que o material, a mercadoria ficando exposto, tem um visual. A pessoa pode passar a pé, pode passar de carro, o visual fica muito mais fácil. O período para que sejam utilizadas as calçadas para a exposição dos produtos já está em vigor e vai até o dia 15 de outubro. E veja a seguir a evolução da urna eletrônica, que um dia já foi de madeira. E ainda, depois de provocar mortes e devastar a Flórida, o furacão Ian chega a Carolina do Norte. As primeiras urnas de votação no Brasil foram de madeira, depois passaram a ser de lona e houve até uma versão de metal. Mas hoje, quando o eleitor vai depositar o seu voto, conta com a urna eletrônica, que também passou por muitas evoluções. A urna eletrônica brasileira completou 26 anos. Desde sua criação, ela é um dos símbolos das maiores eleições informatizadas do mundo. O mecanismo foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral para garantir ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral, eliminando a intervenção humana dos procedimentos de apuração e totalização dos resultados. Ao longo destas quase 3 décadas, a máquina informatizada de votar continua sendo símbolo de credibilidade e democracia. O sistema eleitoral tem como um de seus pilares garantir a segurança e o sigilo do voto, acompanhando a evolução tecnológica mundial. A criação de um aparelho mecanizado para coletar votos sempre foi um desejo antigo do país. O primeiro Código Eleitoral de 1932 previa em seu artigo 57 o uso das máquinas de votar. O pontapé inicial para a criação das urnas foi dado com a consolidação do Cadastro Único do Cidadão em 1986. Mas só em 1995, a partir de um projeto para garantir um aparelho que permitisse que o voto fosse registrado eletronicamente e que a apuração fosse digitalizada, a urna eletrônica se tornou uma realidade. Com um plano elaborado e uma equipe de especialistas em tecnologia, as eleições municipais do ano seguinte foram as primeiras a utilizar esse método de votação. Ao todo, mais de 32 milhões de pessoas votaram naquele ano. Nas eleições de 2000, elas foram instaladas e utilizadas pela primeira vez em todas as cidades do Brasil. O sucesso da urna eletrônica garantiu a consolidação desse sistema e tornou as eleições do nosso país uma das mais seguras do mundo, além de ser uma das mais rápidas na apuração de votos.
A segurança da urna eletrônica é verificada constantemente em auditorias públicas que atestam sua segurança contra ataque de hackers. Dessa forma, podemos dizer que sim, a urna eletrônica é segura, já que desde o momento que esse modelo foi implantado em nosso país, não houve nenhuma fraude identificada. E no dia 2 de outubro, as urnas eletrônicas escreverão mais um capítulo da democracia brasileira e só cabe a nós decidirmos o melhor para o nosso país. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou hoje um vídeo com declarações que fez em 3 momentos defendendo as urnas eletrônicas. Uma em julho e outra em agosto, quando conversava com jornalistas estrangeiros. E a terceira ontem, durante manifestação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesta última, disse que as urnas puseram fim a um conjunto de fraudes que existiam antes do desenvolvimento do mecanismo e que espera que o primeiro turno seja mais um domingo de paz e uma festa cívica de todos os brasileiros. E para facilitar o deslocamento dos eleitores neste domingo, pelo menos 5 capitais vão oferecer ônibus de graça. Apenas com o título de eleitor em mãos, os moradores do Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, São Luís e Manaus poderão tomar ônibus de graça para se dirigir até o local de votação. A ideia é possibilitar que as pessoas exerçam com tranquilidade e praticidade o direito de votar. O objetivo é colaborar com a democracia do país. Mas cada região anunciou suas próprias regras. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes definiu que o horário da gratuidade começará às 6 da manhã e irá até às 8 horas da noite. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca liberou a passagem durante o dia, nas 254 linhas que operam na cidade, com exceção da linha de turismo. Em Maceió, no estado de Alagoas, o transporte coletivo já é gratuito aos domingos, mas por lá a frota será reforçada em 50%, com viagens extras garantidas das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Já em São Luís, o período livre será das 6 horas da manhã até às 7 horas da noite. E em Manaus, o decreto prevê passe livre das 4 horas da manhã até às 6 da tarde. Algumas capitais se posicionaram contrárias à gratuidade da passagem, como Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa e o Distrito Federal. Apenas em Vitória, a viagem será garantida para pessoas cadastradas no programa Porta a Porta. O programa atende pessoas com deficiência física que residem em áreas de difícil acesso. A Força-Tarefa do Governo Federal registrou 90 inquéritos sobre crimes relacionados às eleições desde o dia 26 de setembro. Os números foram computados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que concentra as ocorrências criminais relacionadas a este pleito. A maior parte das investigações foi registrada no Rio de Janeiro, seguido por Paraná, São Paulo e Acre. 34 casos são referentes ao crime do Código Eleitoral, que proíbe quaisquer vantagem na obtenção de voto ou abstenção. O objetivo da Força-Tarefa é garantir segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da Justiça Eleitoral. O presidente russo Vladimir Putin assinou a anexação de 15% do território ucraniano. O ato aconteceu durante uma cerimônia acompanhada com telões e celebrações no governo em Moscou. No início da cerimônia, Vladimir Putin disse para políticos locais que as pessoas fizeram suas próprias escolhas, citando as polêmicas vitórias nos referendos realizados em Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Putin afirmou também que, a partir de agora, os moradores dessas regiões se tornarão cidadãos russos para sempre. Logo após a formalização da anexação pela Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu, anunciando que irá assinar uma solicitação de adesão acelerada à OTAN. Desde o início da guerra, uma das exigências russas para deixar de atacar a Ucrânia é que o país deixe de lado a ideia de ingressar no grupo. No discurso direcionado aos participantes da cerimônia em Moscou, Putin disse que ainda está pronto para conversas com o país invadido e pediu que Kiev respeite a vontade do povo. Ele ainda acusou o Ocidente de estar travando uma guerra híbrida contra a Rússia, através do envio de armas à Ucrânia e do financiamento militar ao país. Sem dar mais detalhes, ele mencionou a ameaça de uma guerra nuclear. Na Praça Vermelha, em Moscou, um show foi organizado, com palco e telões, para que a população pudesse comemorar a assinatura da anexação. Em Luhansk,
Milhares de pessoas se reuniram em uma praça no centro da cidade para juntos comemorarem a notícia de que a região foi formalmente anexada pela Rússia. Os procedimentos foram acompanhados pelas pessoas em telas de televisão gigantes. O governo ucraniano, assim como a Organização das Nações Unidas e países do Ocidente, não reconheceram a validade dos referendos, seu resultado e nem a anexação. Após o discurso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, negou qualquer validade do documento assinado por Putin e disse que todos os territórios ocupados ilegalmente pela Rússia são e sempre serão ucranianos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se pronunciou após a ofensiva de Putin e advertiu que a OTAN defenderá cada centímetro de seu território e que a América e seus aliados não serão intimidados pelo presidente russo. Estamos totalmente preparados para defender. Quero dizer isso novamente. Os Estados Unidos estão totalmente preparados com nossos aliados da OTAN para defender cada centímetro do território. Cada centímetro. Então, Sr. Putin, não entenda mal o que estou dizendo. Cada centímetro. O Brasil se absteve na votação no Conselho de Segurança da ONU que condenava a anexação de territórios ucranianos pela Rússia. A resolução apresentada pelos Estados Unidos e pela Albânia rejeitava os referendos promovidos nas 4 regiões pelo governo Vladimir Putin e afirmava que as anexações são uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Após devastar parte da Flórida, o furacão Ian chegou à Carolina do Sul, no sudeste dos Estados Unidos, com fortes ventos, chuvas e cheias perigosas. Acompanhado por ventos de até 140 quilômetros, o furacão atingiu as proximidades de Georgetown, na Carolina do Sul, na tarde desta sexta-feira. As chuvas e os ventos começaram antes de sua chegada à cidade histórica de Charleston. O presidente Joe Biden pediu que os moradores se atentem aos pedidos dos funcionários locais e evitem circular por vias invadidas pelas águas. É esperado que o furacão perca sua força rapidamente até o término do final de semana. Na Flórida, ainda não é possível calcular a quantidade de vidas perdidas pelo fenômeno. As autoridades reportaram pelo menos 21 mortes. Segundo forças políticas da região, o dano material foi histórico, com inundações sem precedentes. O furacão deixou ruas e casas alagadas. Barcos que estavam atracados nos portos esportivos também ficaram espalhados pelo chão. Nesta sexta-feira, as autoridades cruzaram as áreas inundadas em barcos para conseguir resgatar moradores presos em suas casas. Em um pronunciamento à nação, o presidente Joe Biden disse: "Eu só quero que o povo da Flórida saiba. Nós vemos o que vocês estão passando e nós estamos com vocês. Faremos de tudo o que pudermos por vocês. Eu digo para o resto da América, apenas imagine-se nessa situação. A água subindo, muros desabando, ruas transformadas literalmente em rios, barcos fretados e automóveis totalmente submersos." E veja a seguir, planos de saúde terão que dar cobertura obrigatória a transplantes de fígado. E veja também, nome de um espetáculo com atores deficientes visuais no Mato Grosso do Sul é a pergunta: o que os olhos veem, o coração sente? A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje que o transplante de fígado para o tratamento de pacientes com doença hepática contemplados com a disponibilização do órgão por meio de fila única do Sistema Único de Saúde passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. De acordo com a ANS, as tecnologias cumprirão os requisitos previstos em norma e passarão por todo o processo de avaliação e incorporação após serem apresentadas por meio do processo continuado de avaliação da agência. A análise é baseada em avaliação de tecnologias em saúde com o apoio de um sistema de excelência que prima pela saúde baseada em evidências. As tecnologias também foram discutidas em reuniões técnicas da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com ampla participação social.
A doação de órgãos é um ato de amor. Um único doador tem a possibilidade de salvar ou melhorar a qualidade de vida de várias pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, é melhor ouvir o João. Ele é transplantado bilateral de pulmão e atuante na causa da doação de órgãos na cidade gaúcha de Rio Grande. Quando se fala em doação de órgãos, falamos em um ato de consciência e amor ao próximo. Milhares de vidas são salvas por meio deste gesto. No Brasil, ainda existem pessoas que esperam por um transplante e morrem na lista de espera. O transplante de órgãos pode ser feito por doadores vivos ou mortos. Ele é um procedimento cirúrgico em que o órgão ou tecido doente é substituído por um saudável. O João Campelo é um transplantado bilateral de pulmão e ressaltou a importância de falar sobre este tema. A importância de tu ver ressurgir em outra pessoa sonhos. Aqueles sonhos que foram interrompidos pela doença. E tu vê o renascimento de outras pessoas. É o momento mais difícil da vida de quem autoriza. Mas é um momento de pura alegria para quem recebe. E além da alegria, o respeito que cada transplantado tem com aquele órgão, o cuidado. Hoje, quando falam, ele é meu. Não nasci com ele, eu recebi esse presente. E eu respeito a cada vez mais, a cada dia, esse ato. Ele explicou também como se tornar um doador de órgãos em vida. O doador entre vivos seriam familiares em até 3º grau, que autoriza a doação de órgãos, e aí pode ser doado rim, parte do fígado, parte do pulmão, e doador de medula óssea também, né? A doação de órgãos é um ato de amor e proporciona a uma pessoa que está doente uma nova chance de viver. João Campelo destacou a importância desse ato. Quando a gente pensa em uma pessoa em lista, a gente acaba pensando somente uma pessoa, né? Mas, na verdade, ele é uma família que sofre, que tem tudo parado. E quando a gente recebe o sim, todos aqueles sonhos retomam. A vida volta a seguir, volta a te sorrir. Então, eu vejo como uma importância social também. Porque o governo substitui uma troca permanente com diversas medicações paliativas por algo que tu bem cuidado, bem coisa, tirando algumas intercorrências que pode acontecer, os gastos são bem menores. Ele explicou também quantas pessoas podem ser beneficiadas por um doador de órgãos. Existem alguns estudos que dizem 50, eu acredito que possa ser, mas eu trabalho com algo menor, que é o slogan da Santa Casa de Porto Alegre, que é um salva 8. Então, a cada doador pode salvar até 8 pessoas. Após alguns anos como transplantado bilateral de pulmão, João Campelo falou do sentimento de ter sido um receptor de órgãos. Gratidão. Todos os dias, quando eu acordo, é incrível, assim, a minha primeira oração. Antes, quando eu agradeço a saúde, em seguida vem o pedido que a família que autorizou a minha doação, eles estejam bem. Chegou a hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 51 dias. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala dos altos investimentos que o país do Oriente Médio fez para sediar o Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre os preparativos do Qatar para o Mundial. O país construiu uma nova cidade do zero para sediar a Copa de 2022. Lusail, criada no meio do deserto. Investimento para erguer a nova metrópole foi de cerca de 45 bilhões de dólares, 232 bilhões de reais. Espalhada em uma área de 38 quilômetros quadrados, Lusail quer se destacar como uma cidade marcada pela inovação, inteligência, sustentabilidade e uma infraestrutura integrada. Nela está instalado o estádio Lusail, que vai receber a abertura e a decisão do Mundial.
Outros 7 estádios foram projetados para a Copa, além de mais de 100 novos hotéis, metrô e novas estradas. Tá chegando a hora, pessoal! Faltam 51 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. A cardiologia do esporte é uma especialidade responsável pela avaliação de pessoas que desejam iniciar na prática da atividade física. Vale a pena tirar dúvidas. A especialidade de cardiologia do esporte foi criada para oferecer a atletas profissionais ou amadores uma avaliação cardiológica diferenciada e direcionada para a prática de atividade física segura. Os profissionais envolvidos são treinados para respeitar a capacidade física inicial dos atletas e os objetivos a serem alcançados. O Dr. Wagner Pinto é cardiologista clínico e do esporte e trouxe mais informações sobre essa nova especialidade. A cardiologia do esporte é a área da cardiologia que estuda a relação do exercício físico com o coração. Então, a gente imaginar que se a gente vai para a academia, a gente movimenta o braço e o músculo do braço se transforma, imagina o coração também se transforma. Então, a gente precisa acompanhar, né? A cardiologia do esporte tem essa função de observar como é que está o status do teu coração e como que ele vai se modificar, que a gente chama se adaptar ao exercício físico de uma maneira saudável, para que a gente possa trazer o benefício do exercício para a vida do paciente, cuidando eventuais alterações que possam ser perigosas para o paciente. O Dr. Wagner falou sobre a importância de realizar uma nova avaliação médica antes de iniciar na prática de uma atividade física. É sempre importante, né, Bruna? A gente chama isso de avaliação pré-participação. Então, muitas vezes, o exercício sempre é benéfico na vida dos pacientes, né? Sempre. A gente sempre defende que todo mundo faça exercício. Mas muitas vezes o paciente tem alguma doença incipiente, que ele não tenha sintoma ainda. Então, a avaliação pré-participação tem como por objetivo a gente trazer segurança para o paciente, que ele possa fazer o exercício que a gente incentiva sempre que deva fazer, mas com toda a segurança possível. O doutor ainda explicou os benefícios da atividade física para a saúde do coração. Os benefícios da atividade física são muitos, né? A gente tem inúmeros estudos mostrando o exercício físico ele reduz 40% do risco de a gente morrer. É muito, né? É muita redução de desfecho. Então, reduz risco de infarto, de AVC, né? Reduz probabilidade de hipertensão. Então, quem quer ter uma vida saudável, com longevidade e com bem-estar, tem que colocar o exercício físico como prática regular na sua vida. A Casa Museu Ema Clabin, em São Paulo, está com a exposição Reviravolta, que o público poderá acompanhar até o dia 16 de dezembro. E a nossa equipe de reportagem foi até lá para ver as novidades. Obras que ainda não foram expostas nos 15 anos de existência do local vão estar no evento. A ideia dessa exposição é apresentar um novo olhar sobre a coleção da Ema Clabin. Normalmente, os grandes museus, eles apresentam uma exposição muito linear, né? Que você entra, está tudo distribuído igualmente nas paredes e permite uma leitura bem linear. Numa casa-museu, essa leitura já é do conjunto, né? Da forma como as coisas estão expostas na casa e, na verdade, quem orienta a visita é o olhar do próprio visitante. Aqueles que não conhecem obras que ainda não foram emolduradas ou que foram expostas em locais pouco visitados vão ter a oportunidade na exposição Reviravolta, o que leva o visitante a novas impressões a respeito delas. A gente tem algumas peças que lá desde a abertura elas estavam guardadas em reserva técnica e algumas peças também que a dona Ema adquiriu e que ela nunca chegou a expor na casa e que agora algumas a gente teve que restaurar, outras a gente teve que emoldurar, então são peças, vamos dizer, inéditas para o nosso público. Além da exposição, o visitante pode contar com um raro acervo com peças com mais de 3.000 anos de história da arte. E nessa exposição a gente está promovendo uma troca de lugares, vamos dizer, um novo arranjo da coleção para permitir ao público fazer novas leituras e só por essa nova localização das peças a gente pode ter uma nova visão sobre a coleção, a diversidade da coleção, a amplitude da coleção e a gente achou que isso nesse momento seria muito interessante. Uma curiosidade particular é a história do falsificador espanhol, considerado um dos maiores já registrados.
Até hoje, sua identidade é desconhecida. É possível encontrar 2 de suas obras que chegam a ter o mesmo valor de mercado de obras originais. O que a gente brinca é que foi um dos falsificadores mais bem-sucedidos na história, porque ele conseguiu vender um monte de obras, deve ter lucrado muito e até hoje ninguém descobriu quem ele era. Porque a história ficou muito famosa, a obra dele foi catalogada lá pela Morgan Library em Nova York, então tem um valor de mercado às vezes até superior das obras autênticas do final da Idade Média. É possível visitar a casa de quarta a sexta com o acompanhamento de um educador. Aos finais de semana, a passagem pelo local é livre. Não é necessário agendar com antecedência. E quem está em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, poderá conferir até domingo uma peça de teatro sensorial que promete surpreender. Encenada por deficientes visuais da capital, permite que você faça uma reflexão. O que os olhos veem, o coração sente? Na direção, Alexandre Melo. No elenco, Nivaldo Santos, Monique Lopes, Jefferson Messias e Cristiane Tischer. Fomos até o encontro do grupo durante o ensaio para contar um pouco da dinâmica da peça, que promete surpreender pela proposta sensorial pela qual o público irá passar. Cada um vai receber uma réplica de uma bengala e uma venda igual a esta. Já deu para perceber o que você irá ver no palco, né? Com os olhos vendados, a pessoa vai ser levada para um mundo de experimentações, aguçando assim os outros sentidos. Essa é a proposta da peça O que os olhos veem, o coração sente? Busque você mesmo a resposta para essa pergunta. E te digo mais, a partir do momento que você entrar no teatro, você já vai receber a réplica da bengala e a venda. E passar por um túnel da acessibilidade. Até para sentar na poltrona, os seus olhos estarão vendados. A pessoa vai passar por esses obstáculos, que é a mesma sensação que um deficiente passa no dia a dia. A ideia é colocar a pessoa que enxerga, um vidente, na mesma posição de um deficiente visual. Então a pessoa vai ter que aprender isso, a pessoa vai entender isso, que ela precisa encontrar essa poltrona dela sem olhar, com os outros sentidos. Sobre o túnel da acessibilidade, o diretor mantém certo suspense. Quando a pessoa está sem a visão, ela se surpreende com os obstáculos que tem à frente. Então, vai ser uma dinâmica bem legal, bem interessante. Eu não vou entrar muito em detalhes para as pessoas não chegarem lá no teatro já preparadas, sabendo o que vai acontecer, para elas se surpreenderem com o que elas vão encontrar lá no local. Os atores mostram no palco situações reais que em algum momento já foram vivenciadas por eles, seja pela cegueira adquirida depois de uma certa idade ou de nascença, como é o caso da Monique, que descobriu no teatro uma nova paixão. Me sinto muito feliz, é incrível, eu acho que me ajuda muito na comunicação e é muito bom poder fazer a diferença, porque a peça é algo que traz o diferente. O espetáculo leva essas sensações durante o espetáculo, que é a sensação de cheiro, de ouvir, de sentir. A gente interage o tempo inteiro e as pessoas às vezes têm essa impressão que por faltar a visão, que a gente fica um pouco alheio às coisas que acontecem, e não é verdade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Uma ótima eleição a todos, uma boa noite, fiquem na paz. Tchau.